a esperança dos remidos, novos céus e nova terra. E nós vivemos de uma época de debates teológicos, né? Sobre arrebatamento. Então você tem 4 escolas teológicas e as 4, cada um puxa para o seu lado, eu estou certo, o outro está certo. E quando a gente olha para uma lição dessa aqui, você tem que tomar cuidado para você não ser partidarista de uma esperança como os judeus. Porque os judeus, eles esperavam o Messias para eles, né? E tem muitas igrejas aí que esperam o Messias para eles. Não é para a igreja do Senhor, é para a denominação. Tem igreja aí que pensa assim, a igreja tal vai ser salva. Não, a igreja de Cristo é um corpo invisível que só Jesus conhece. Em todas as denominações, existe um remanescente fiel a Cristo e que é a sua igreja, que compõe a sua igreja como o corpo místico de Cristo aqui na terra. Então, a esperança dos remidos, a lição 9, nossa revista, novos céus e nova terra. Então, fala aqui, agora vamos começar falando a respeito do milênio. E o autor da lição, ele trata aqui de alguns assuntos muito importantes. Ele diz que o profeta Isaías, nessa lição vamos estudar também, como capítulo 24 a 26 de Isaías, falando sobre a questão do Apocalipse, o profeta em várias suas mensagens refere-se ao reino vindouro do Messias. Reino vindouro. Isaías via poderes terrenos entregues ao pecado e à injustiça. Então mostra que chegará um dia em que o ungido do Senhor governará o seu reino, será marcado pela paz e pela equidade. Um reino diferenciado. Não é o reino da igreja, a igreja é o reino de Deus aqui na terra, o reino espiritual. Mas esse reino aqui é um reino da restauração da criação de Deus. É por isso que você olha aqui em Isaías 65, como nós lemos aqui, e no versículo 17, que eu crio novo céu, nova terra, não haverá lembrança de coisas passadas, e vai falar aqui do leão, que vai pastar junto com o urso, versículo 25, o lobo e o cordeiro apacentarão juntos, o leão comerá palha como boi, para se cumprir a profecia de Isaías 11, que fala sobre isso. Então, nós, igreja, e nós cristãos presbiterianos renovados, que nós cremos no arrebatamento pré-tribulacional, e veja bem, futurista, porque existe a interpretação escatológica do arrebatamento pré-tribulacional futurista, que nós cremos, e o dispensacionalista. Qual é a diferença? Os futuristas, eles creem no plano eterno de Deus, conforme as alianças de Deus com o homem. Já está tudo projetado, nós não sabemos dia e a hora, mas sabemos o dia que Jesus vai voltar, não sabemos o dia que Jesus vai voltar, mas que ele virá arrebatar sua igreja. Então nós cremos nisso. O pré-tribulacionismo dispensacionalista crê que antes do arrebatamento, Deus vai mandar um reavivamento na terra, que o bêbado vai estar lá no boteco, copo de cachaça na mão, e quando ele for engolir a pinga, ele vai ser batizado com o Espírito Santo e vai correr para a igreja. Olha, Deus ajude que fosse assim, mas não vai ser, porque na vida de Jesus a coisa é diferente, né? Jesus mesmo falou, porventura na vida do homem achará fé na terra. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós somos pré-milenistas, futuristas, cremos no plano eterno de Deus, conforme a aliança de Deus com o homem. Só que nós não podemos perder essa esperança, como muita gente está esperando. E quando a gente olha para essa questão do arrebatamento da igreja, o próprio apóstolo Pedro fala que na época dele tinha algumas pessoas que falavam, está demorando a vinda de Jesus. E Pedro fala assim, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós sabemos que um dia Jesus virá. Então a esperança de que o Messias reinará. Primeiro tópico aí, a introdução assim, a promessa feita a Davi. Na aliança davídica, lá em 2 Samuel, quando você lê lá em 2 Samuel, não está escrito na revista, você vai ver lá que Deus prometeu um reino eterno para Davi. E da linhagem de Davi viria reis que veio mesmo até o Senhor Jesus Cristo. E agora, através de Cristo, que implantou a igreja na terra, que a igreja também não é um acontecimento, a igreja é um projeto eterno de Deus, como diz Paulo aos Efésios capítulo 3, e agora pela igreja a multiplicação
informe a sabedoria de Deus, oculta em Deus desde a fundação do mundo. Então a igreja também não é um acontecimento, a igreja já é um projeto eterno de Deus, e nesse projeto entra agora a nossa esperança, que é o arrebatamento para vivermos eternamente com o Senhor. Quando a gente olha essa questão aqui, a promessa de Deus para Davi, o fundamento da esperança do reino vindouro, do Messias, tem sua origem no relato bíblico 2 Samuel. O Senhor fez um concerto com Davi, com a casa dele, para sempre. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, do verso 1, 17, e 1 Crônicas 17. Deus, quando faz um pacto, ou uma aliança, ou ele promete alguma coisa para o homem, disse a palavra de Deus, diz assim, que Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala, ele cumpre. Não importa a maneira, Deus cumpre o que ele falou. Deus prometeu para Davi, se a descendência dele terrena fosse fiel a Deus, ia perpetuar. Mas só que não foi. O próprio Salomão, que substituiu Davi, o filho do rei Davi, não foi fiel como o pai dele. E depois Roboão e os outros demais. Então Deus tem na sua promessa, da linhagem de Davi surge o Senhor Jesus Cristo, que vai perpetuar eternamente e que veio ali para cumprir a promessa de Deus para a igreja do Senhor. Então as bênçãos prometidas à posteridade de Davi têm seu perfeito cumprimento na pessoa de Cristo. Você pega os evangelhos, né, de Jesus, é frequentemente chamado filho de Davi. Jesus chamado também de rei de Israel. O escritor aos Hebreus 1:8 menciona o filho como daquele que recebeu autoridade para reinar. Em Apocalipse, Jesus é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nos fez rei dos sacerdotes para o seu Deus e Pai, como diz Apocalipse capítulo 1. Então, irmãos, essas promessas feitas por Deus, elas se cumprem na vida da igreja. Nós cremos que o arrebatamento é uma questão de tempo. Nós não sabemos o tempo de Deus. O tempo de Deus, quando perguntaram para questionar Jesus, falou assim, o filho não sabe, somente o pai sabe. Hoje Jesus sabe porque está à destra de Deus. Mas Jesus não veio para estabelecer tempos. Jesus veio para formar a igreja, para a salvação das pessoas em quantidade, para que Deus fosse glorificado através da sua criação, a criação humana, a criação predileta de Deus, que Deus formou com as suas mãos, que é os seres humanos. Agora, nessa questão de briga escatológica, nessa questão de contenda teológica, nós temos que tomar muito cuidado, porque existem pessoas, eu sou a milenista, a igreja é o reino de Deus aqui na terra. Se a igreja fosse o reino de Deus aqui na terra, atuando nesses 2000 anos, a população tinha melhorado, como a questão da reencarnação. Eu penso assim. Então, se a igreja, ela predomina as gerações, então cada vez, o Brasil, você pega, no ano 70, tinha aquela música da seleção, 90 milhões de ação, hoje são 200 milhões, né? Melhorou? Não melhorou, o povo não melhorou, pelo contrário, o povo regrediu. A igreja diz que aumentou o número de cristãos. Cadê a melhora da população? Então nós cremos no arrebatamento, onde Deus vai implantar agora o seu estado original das coisas perfeitas que Ele criou, que é a nossa esperança para se cumprir a profecia de Isaías também, no capítulo 2 e no capítulo 11. Então essas promessas feitas a Davi, abrange a igreja. A igreja participa dessas promessas, não com a família de Davi, mas através da família de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo. Os salmos reais, como o Salmo 2, mostram que os poderes do mundo põem ser ungido do Senhor, porém chegará um dia que o Messias regerá as nações com vara de ferro. Não importa se o mundo, aos nossos olhos, prevalece contra a igreja. Aqui um dia nós temos que tomar cuidado, porque um dia a igreja vai agir contra as pessoas com vara de ferro, com cetro de ferro. Com o quê? Com aquilo que é estabelecido pelo Senhor. Não vai ter negócio, não vai de jeitinho, não vai ter negócio de, não, o Deus vai instituir a igreja no reino milenar, a igreja vai reinar com Cristo, não sei de que maneira, qual vai ser a sua posição lá, sei que nós vamos reinar com Cristo, a igreja vai ser arrebatada, os remidos serão arrebatados, na grande tribulação,
vai existir a salvação dos judeus que aceitarem pregar, os 144 mil que vão pregar a palavra de Deus, e mais o que ouvirem o evangelho de Cristo, e as pessoas que não se marcarem pela besta, não se marcarem com o número da besta. Essas pessoas são grande multidão, que o apóstolo com o anjo pergunta: João, quem são esses? Essa grande multidão que estão embaixo do trono são aqueles que lavaram a vestidura no sangue do Cordeiro. Eles, veja bem, eles serão salvos pelo sacrifício de Cristo, porque não se marcarão pela besta, pelo 666, o número da besta. Eles vão pagar. Hoje você é salvo pela graça. Lá eles vão ser salvos pela sua própria força, pela sua vida, que é difícil. Se na lei era difícil cumprir a lei, imagina você ter fome e ver a comida e não poder comer. Imagina você ter sede e você abrir a torneira e sair sangue. Imagina você ter um filho pequeno no colo, chorando, e você não poder ir no mercado comprar. Então a pessoa vai ter que dar a sua vida pela sua própria vida. É a troca, ela dá a vida para adquirir a vida. Hoje é diferente, hoje Jesus deu a vida pela minha vida. É tudo gratuito, eu não faço nada, só tenho que crer e obedecer, só isso. Agora lá o negócio vai ser diferente, além das perseguições. Então, nesse salmo nós vemos aí, no Salmo 72, o escritor destaca a retidão da eternidade e a extensão do mundo, né, do reino milenar do Messias. A extensão mundial do reino do Messias. O Salmo 47, 67 e 89 mostra o trono do Senhor estabelecido entre as nações. Então, nos Salmos você vê as profecias falando sobre esse tempo. Tempo de refrigério, tempo de bênção. Porém, deve-se chamar a atenção para o Salmo 93 e o Salmo 100, chamados teocráticos, porque profetizam que no futuro chegará o governo do Senhor sobre os povos. Hoje o evangelho é oferecido, as pessoas rejeitam. As pessoas rejeitam. Mas quando o Senhor arrebatar a sua igreja, e que as pessoas, o mundo fica aí, e você vai começar a estudar escatologia, e lá no Apocalipse você vê as pessoas, Deus mandando sinais, ofendendo os homens, atingindo os homens com pragas, e a Bíblia fala que eles blasfemaram contra Deus. O ser humano é bicho ruim, irmãos. Então Deus hoje, na época da graça que vivemos, Deus dá oportunidade a todos. Naquela época Deus, o salvo que se entregar, não se marcar pela besta, e que aceitar, o judeu que aceitar o evangelho, dos 144 mil judeus que pregarão o evangelho, essas pessoas vão estar sendo perseguidas. Mas os demais que se marcarem pela besta, Deus vai tratar com eles. Vai existir as pragas, as doenças, vai existir enfermidade, segundo diz o profeta Zacarias, que as pessoas vão estar andando, e uma parte do rosto vai cair, o olho vai cair, por quê? Porque as pessoas são rebeldes contra Deus, e Apocalipse fala que Deus fazendo isso, as pessoas ainda irão recusar a Deus. Para você ter uma ideia, já adiantando aqui, depois do milênio ainda, quando Satanás for solto, ainda vai ter uma multidão que vai seguir o capeta. Viram a glória de Deus, viram as dádivas de Deus, as bênçãos de Deus, e ainda vão ser seduzidas por Satanás ainda. Olha como o ser humano é. Então os profetas agora, os profetas nutriam grande esperança de que chegaria o dia que o Senhor haveria estabelecer o seu reino e o Messias governaria. Jeremias afirmou que o Senhor levantaria um renovo justo. 23:5, Jeremias. Miqueias também falou sobre a restauração de Israel. Até o lugar que o Messias nasceria, lá em Miqueias capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, verso 2. Isaías, porém, foi o profeta que mais abundantemente falou sobre o reinado do Messias. Primeira coisa que Isaías falou, o reinado de 1000 anos. Em Apocalipse capítulo 20, você vai encontrar lá, do verso 1 ao verso 6, o apóstolo João fez referência ao reino milenar de Cristo. Durante esse governo, Satanás será aprisionado. Por que Satanás vai ser aprisionado? Para implantar o reino de paz. O capeta não dá paz para o mundo.
O capeta não dá paz para ninguém. Quando você pega lá o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, e quando ouvires paz, 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 eis que haverá repentina destruição. Quando está tudo bem com a gente, tem que tomar cuidado, estar vigiando, porque o adversário está tramando alguma coisa. Todo momento da nossa vida tem que ser uma vida de vigilância. Então, esse reino aqui será um reino de paz. Prevalecerão a paz, a segurança, a prosperidade e a justiça em toda a terra. Está lá em Isaías 2:2, do capítulo 2 ao verso 4, capítulo 2, do verso 2 ao verso 4, Miqueias capítulo 4, Zacarias 2:5. Esse reino de prosperidade, veja bem, são a restauração das coisas originais. Deus criou tudo perfeito, tudo bom, tudo bonito, tudo para o homem desfrutar, tudo. Só que o pecado, Deus sabia, o projeto eterno de Deus sabia que ia criar o homem, ia dar tudo para o homem, mas o homem ia transgredir, o homem ia fazer tudo errado. O que aconteceu? O pecado veio, danificou a criação de Deus. Porque toma muito cuidado com essa palavra que é muito usada hoje no neopentecostalismo. Pecado é errar o alvo. Não é só isso não. Pecado é transgressão à santidade de Deus. Pecado é transgressão à santidade de Deus. Deus, Ele exige respeito à sua palavra, Deus exige respeito do ser humano para com Ele. Então, quando a gente olha essa questão, você vai ver aqui agora o apóstolo João e os profetas que profetizaram sobre esse reino de prosperidade, de justiça em toda a terra. Vai ser uma época diferenciada. É por isso que a igreja, ela tem essa esperança de ver o reino milenar e reinar com Cristo. Embora muitos não creem nem tenham essa esperança, o problema é deles, mas nós cremos que vai acontecer isso e nós temos essa esperança. Então agora nós vamos entrar no reino do Messias e nas profecias de Isaías. Porque esse reino milenar é o reino de Jesus com a igreja reinando sobre o mundo com vara de ferro. Com vara de ferro. Lembrando mais uma vez que a igreja já está no corpo glorificado. Foi arrebatada, está no corpo glorificado. Não está mais no corpo do pecado. Só que no milênio, aqueles que entrarem pela grande tribulação, os judeus, estarão no corpo da carne. É por isso que fala aqui no pecado de 100 anos, pessoa com 100 anos, além de ser uma criança, mas vai ter pecado e vai morrer no seu pecado. Então, diferenciar entre igreja, para você entender, a igreja é como os anjos hoje. A criação de Deus nós não vemos, mas sabemos que tem o anjo de Deus. Sabemos, você não vê o Espírito Santo, mas você sente o Espírito Santo. Agora, nesse corpo glorificado da igreja, como é? Não sabemos, irmãos. Sabemos que é diferente do corpo da carne. O corpo glorificado não tem parede, não tem espaço. E o corpo da carne tem. Como que é esse corpo? Nós não sabemos. Sabemos que a Bíblia fala que assim como Jesus é, também nós seremos. Só isso. Não podemos fugir disso. É exatamente isso que diz a Bíblia Sagrada. Então agora o reino do Messias, o capítulo 2, aí nas profecias. Vejamos agora algumas das ênfases dadas às profecias de Isaías sobre o reino do Messias. Primeiro, o reinado de paz. Não adianta buscar paz sem Deus. O que Isaías estava vendo, e profetiza capítulo 2, não era para o seu tempo. O cumprimento dessa profecia era para os últimos dias. Versículo 2. O profeta contempla Jerusalém cheia de glória, para onde floririam as nações. As profecias no Velho Testamento, e quando você estuda, você começa a ver que tem profecias que era para Israel, e tem profecias que era para o futuro de Israel, e tem profecias que era para um futuro bem distante, aonde atingia a todo o povo de Deus, a igreja de todos os tempos. Então você tem que separar profecias que era para Israel, são profecias terrenas, profecias Canaã, o território de Israel, um país, profecias de abundância terrena. Também para a eternidade, sim,
como os patriarcas, e eles tinham tudo para ser feliz. Mas quando a gente olha essa questão do reino de paz, que Zé escreveu aqui, ele contempla um tempo distante, um tempo de glória, um tempo diferenciado. É nesse tempo distante que entra o milênio, o reino milenar de Cristo com a igreja na terra, que é o chamamento dos gentios. Pode ser visto nas palavras do profeta, quando diz que todos os povos afluirão ao monte da casa do Senhor. Ele também se refere a muitas nações que dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó. Você pegar as profecias de Zacarias, lá fala que no milênio as nações serão obrigadas a ir adorar em Jerusalém, que lá vai existir agora, no reino milenar, o cumprimento da profecia de Ezequiel a partir do capítulo 40 ao 47. Do templo do milênio. Aquele templo não é o templo dos judeus, Jerusalém terreno, mas é o templo do Jerusalém do milênio. Aquele templo é diferenciado. Tudo lá é diferente. O sacrifício lá daquele templo é um pouco diferente do sacrifício do templo antigo. Então é aí que entra o problema da escatologia. Porque lá quem vai oferecer sacrifício lá é os judeus. Aqueles que passaram pela pregação dos 144 mil, que vão ser obrigados lá a cultuar da maneira. Então, o reino milenar de Cristo vai ter agora lá em Jerusalém o templo que está profetizado em Ezequiel capítulo 40. Que chega um ponto lá que o anjo pega o Ezequiel e fala para ele assim: ó o que vai sair desse templo aqui, ó, do altar aí. Vai sair um rio que você começa a andar, a água dá nos joelhos, nos artelhos, nos joelhos, dá nos lombos, depois é um rio que não consegue nadar, você só atravessa nado. Tem que nadar porque as águas são profundas. Falando do Espírito que seria derramado, porque do trono de Deus que desce para o Mar Morto, veja bem, o Mar Morto hoje não tem vida. Mas essa água que vai sair do trono lá de Jerusalém, vai gerar vida por onde ela passar. Aonde não existe vida em torno do Mar Morto, vai existir vida. Mas no reino milenar de Cristo, todas as coisas restauradas. Por que vai restaurar lá o Mar Morto? Porque lá foi onde Deus castigou Sodoma, Gomorra, demais Zeboim, as 4 cidades que Deus castigou. Então Deus tem que restaurar tudo. Aquilo que foi queimado com enxofre e fogo, Deus vai restaurar para ele ser glorificado. Então, esse templo vai ser importante, porque Deus vai mostrar que do seu templo existia bênção para todas as pessoas, existia bênção para todas as nações, existia recursos dados por Deus para beneficiar a todos que crescem em Deus, mas o povo não creu. O povo ia para o templo para negociar. O povo chegou um tempo que Jesus chegou lá no templo, lá, os cambistas, lá tinha 2 espécies de dinheiro, como no Brasil, né? O dólar e o euro, então 3 no Brasil, né? Dólar, euro e o real. Quer dizer, lá tinha o dinheiro do judeu mesmo comum, e tinha o dinheiro do templo, que era para cobrar imposto. Que situação terrível. E Jesus chegou lá, expulsou os cambistas, e expulsou todo mundo, e falou: a casa do meu pai é chamada casa de oração, e desceu o rei em todo mundo. De Jerusalém o Senhor governará, promovendo a justiça entre as nações, repreendendo o mal e pondo fim às guerras. Oséias 2,18, Joel 3,10, toda iniquidade cessará, a justiça prevalecerá. Está lá em Isaías, Jeremias, judeus, gentios juntos servirão ao Senhor. Não vai existir agora uma separação entre judeu e gentio. Outra questão, irmãos. Toma muito cuidado, que essa questão do pré-milenismo, dispensacionalista, olha, o judeu é judeu, ele é o povo de Deus, Deus vai tratar com eles, é verdade, como trata com todo mundo. Eu posso dizer bem claro uma coisa, irmãos, e deixar isso bem consciente. Irmãos, se Deus vai receber no céu o judeu que frequenta o centro de macumba, e não recebe o paraíba, irmão João, que é o macumbeiro, então Deus faz acepção de pessoas. Eu não creio nesse Deus. Eu creio num Deus que pega o judeu macumbeiro e manda para o inferno, como o paraíba, que é macumbeiro, vai para o inferno também. Senão Deus é injusto. Não, mas o dispensacionalismo
Pré-milenista prega isso. O judeu é de Deus, eles já são salvos. Não é assim não, não é assim não. Judeu vai para o inferno também. E vai muitos. Toma muito cuidado com isso. Esse reino de paz aqui é para as pessoas que foram arrebatadas. Agora, aquelas pessoas que passaram pela grande tribulação, estão no corpo da carne, vão ser obrigados a ingerir, essa palavra bonita, né? Ingerir, comer, aquilo que o Zagallo disse, vão ter que me engolir. Agora agora não aceita a pregação da igreja, não aceita o domínio de Cristo, mas lá no milênio vai ser obrigado. Porque se não for adorar em Jerusalém, não vai ter chuva naquele país. Se não for adorar em Jerusalém, o couro vai comer. Então, irmãos, é melhor partir pelo lado da graça. Melhor estar preparado para o arrebatamento da igreja. Porque depois, quando a igreja reinar com Cristo, o negócio vai ser complicado. O império da justiça, primeiro reinado de paz, agora o império da justiça. Especialmente duas ênfases existem nesse texto. Uma delas está na qualidades do Messias como aquele que vai exercer o poder. Outra ênfase na descrição do seu reino. Sobre o ungido de Deus está o Espírito do Senhor, que concede dons e equipa para desempenho das funções. O Messias fará que sempre prevaleça o direito e a paz. Nesse reino as pessoas vão ter o seu direito e a paz conforme Deus. As imagens que o profeta emprega para descrever a paz são retiradas da natureza. Animais ferozes como leão, lobo, urso, serpente, não são colocados em convivência pacífica com os animais domésticos e com as crianças. Por que isso? Pessoas que falam assim, mas como Eva conversou com a serpente? Nós não conhecemos o estado original da criação de Deus. Nós conhecemos esse mundo depois do pecado. O homem tinha autoridade sobre tudo e sobre todos. Até sobre os peixes do mar o homem dominava. Sobre toda a criação o homem tinha domínio. Depois do pecado perdeu tudo. Certo? Depois do pecado o homem perdeu tudo. Então, o milênio é para restaurar essas coisas, para o homem ver que Deus criou tudo perfeito. Então vai prevalecer, os animais ferozes vão ser domesticados. A Eva conversou com a serpente e não teve problema nenhum. Nem percebeu que a serpente estava encarnada o diabo. Nem percebeu isso. Por quê? É aquilo que eu sempre falo. Os piores acidentes acontecem quando você tem confiança no que você está fazendo. Isaías 60, do 1 ao 22. A glória, o resplendor de Jerusalém. O capítulo 60 de Isaías menciona o futuro glorioso de Jerusalém. Verso 1, verso 3, retrata a cidade como sendo uma mulher que, estando em fraqueza, tristeza e miséria, recebe a ordem divina para aprontar-se e resplandecer por ter chegado o momento de sua salvação. A ideia que prevalece na profecia é de que, enquanto os povos estão em trevas, Jerusalém desfruta da glória do Senhor. E ela, resplandecente, atrai-se as nações e reis. É o que se vê também no capítulo 2, verso 1 ao 4. Bom, Jerusalém se você pegar Ezequiel, capítulo 5, verso 5, Deus fala para o profeta assim: eu pus Jerusalém no centro de povos e nações. Eu não sei se é o centro da terra, mas Jerusalém chama a atenção do mundo todo. Tem qualquer conflito entre árabes e israelenses lá, o mundo todo é a primeira manchete do Jornal Nacional. Morreu tantos na faixa de Gaza. Morre 50 em São Paulo, só quem fala só é os programas de policial mesmo. Ninguém fala nada. Mas morreu um lá e Jerusalém é o centro das atenções do mundo. Só que aqui vai ser o centro das atenções para as pessoas serem atraídas para Deus. Então, quando você vê aqui agora, o profeta compreende que o alvorecer da era messiânica, nos capítulos, versículo 4 a 9, Isaías mostra como ele contempla a glória de Deus de Israel e as demais nações chegando a Jerusalém. Dias gloriosos virão para o povo de Deus. Será tempo de paz, prosperidade e alegria. Irmãos,
você pega o capítulo 60 aqui, você começa a ler, você dá a impressão que você está num outro ambiente, e é realmente um outro ambiente. Capítulo 60, vamos ver aqui, do versículo 10 ao versículo 18. Diz assim: e os filhos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque o meu furor de ti, o meu furor de ferir, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti, e as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzides com elas os seus reis, porque a nação e o reino que te não servirem perecerão. A nação e o reino que não te servirem perecerão. Versículo 12: sim, essas nações de todos serão assoladas. Quer? Quer? Não quer? Caixão e inferno eterno. É por isso, irmãos, que a igreja hoje ela prega o amor de Deus e de Jesus Cristo. E é verdade, Deus amou o mundo e deu, já está tudo feito para o povo. Quem quer, quer, quem não quer, amém, irmãos. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus, não. Agora, se quiser ir para o céu, tem que aceitar Jesus e viver os mandamentos de Jesus. Então, toma muito cuidado, que hoje se oferece um evangelho light. Como foi pregar certa feita numa igreja, e o pastor falou assim: irmão, o pastor Pedro é assim mesmo, ele prega assim meio duro, mas aqui nós temos um evangelho mais light, né? mais moderado, né? Nós não procuramos não ofender os títulos do ouvinte. Falar sobre o pecado ofende mesmo, falar sobre a verdade ofende mesmo, machuca mesmo. Então tomar cuidado com essas pregações do evangelho light, o evangelho de amor apenas. Deus amor, é verdade, amor e deu, já está feito. Agora tem que tomar uma decisão e permanecer firme nessa decisão. Agora observe que a partir do versículo 19, do capítulo 7 de Isaías, o texto exige uma interpretação que vai além das fronteiras temporais. Vejamos, primeiro, o fulgor da cidade celestial. Capítulo 60, do verso 19 a seguir, você vai ver aqui agora, aqui, ó. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu esplendor a luz te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Encontrar aí, Isaías 19, o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Novamente, perpétua. O que é perpétua? Uma coisa eterna. Irmãos, nós não sabemos o que é eternidade. Nós falamos de eternidade. O que é eternidade? Moisés só que definiu eternidade. De eternidade, eternidade não é Deus, somente isso. O Senhor é o começo e o fim de tudo. Para mim entender, para mim definir, aliás, de eternidade, eu tenho que saber quando foi o começo. Quando foi o começo? Se Deus não tem começo nem fim. Aí, e agora? Sabendo uma coisa, aqui o profeta diz assim, ó, eternidade, duas vezes, verso 19, verso 20. Olha o verso 21. E todos o teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos para mim, plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O Jeová pega isso aqui para dizer que eles vão herdar a terra. Mas essa Jerusalém serão para as pessoas que vão viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Não é por testemunho de Jeová. O menor virá ser mil, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo farei prontamente. Irmãos, que vai existir esse tempo, vai existir. A esperança dos remidos, arrebatamento da igreja e o reino milenar com Cristo, para vivermos a eternidade com Cristo. E a natureza gênese nesse dia da redenção dos remidos. O fulgor da cidade celestial. Então, nós estamos aí, a lua e o sol
não vai precisar iluminar as pessoas, porque o próprio Deus vai ser o brilho das pessoas, como os Apocalipse também fala sobre isso. Os habitantes da cidade de Deus, verso 21, essa profecia termina com uma referência aos moradores da cidade do Senhor, são justos, fazem o que é reto, também são justos sob a perspectiva do Novo Testamento, foram feitos justos pelo Senhor, Romanos capítulo 4, e você encontra aí. Então, quando a gente olha essa questão, essa palavra justo também é uma palavra mal interpretada hoje, no neopentecostalismo. Irmão, Deus falou que você não viu o justo sequer. Se não viu o justo, não vem a igreja. Porque a igreja de Cristo são os justificados pela fé. Nós somos justos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo aplicado em nós. O sacrifício de Cristo nos torna justos para Deus. Então Deus olha para a igreja dos justos. A igreja de Deus é a igreja dos justos, é a igreja que estão aperfeiçoados para Deus. Então, quando a gente olha essa questão, toma muito cuidado com essa questão. Não existe justo, não existe santo. E o líder fala assim: olha para mim nessa, eu sou falho. Se eu não posso olhar para você que é meu líder, eu vou olhar para quem? Diz para mim: para quem eu vou olhar então? Para o governador? Ô irmão, olha onde o negócio vai parar. Olha onde o negócio vai parar. A pessoa tirando, arrumando um álibi para ela, como é ser humano, eu posso fazer o que eu quero. Não. Quem espera a redenção, quem espera o arrebatamento da igreja, quem espera o novo céu e nova terra, tem que viver diferenciado. Olha o que diz aqui agora. Isaías 65, 17 a 25, que nós lemos hoje. Novos céus e nova terra. Esta sessão começa com a declaração que o Senhor cria novos céus e nova terra, promessa que já apareceu anteriormente em outras mensagens de Isaías. Novo céu e nova terra. Pedro fala sobre isso porque esse mundo que existe será purificado com fogo por causa do pecado. Está lá em 2 Pedro capítulo 2, capítulo 3, aliás, capítulo 3, vai ser purificado com fogo. No Novo Testamento, esse pensamento também aparece. A promessa da criação do novo céu e nova terra, 2 Pedro 3,13, Apocalipse 21, o apóstolo Pedro, em seu sermão, referiu a restauração de todas as coisas. Paulo menciona as angústias sofridas por toda a criação e afirma que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção do pecado. Você pensa que as árvores, a criação de Deus, os animais também não gemem do pecado? Gemem, irmãos. O homem não foi criado para comer carne de animal. O homem, de toda árvore que tem no jardim, você pode comer. Deus falou assim: mata o cabrito e come. O pecado trouxe uma outra maneira do homem sobreviver. Não precisava trabalhar, tem que trabalhar na marra. Dor, angústia, tudo veio por causa do pecado e tantas coisas mais. A ideia de que a natureza será transformada é comum na profecia de Isaías, capítulo 11, capítulo 29, capítulo 30, 32. Aqui, porém, o pensamento do profeta é muito específico para uma nova criação. Por que isso, irmãos? Porque Deus criou tudo perfeito, e quando a gente olha para essa questão da perfeição de Deus e da sua criação ingrata e irreverente, eu falo que nós servimos a um Deus que Ele tem um amor. É por isso que, como diz o salmista, e o profeta Jeremias também fala sobre isso, as misericórdias de Deus com as quais nós somos consumidos. O amor de Deus é de uma extensão tão grande que se fosse qualquer outro ser humano religioso e não tivesse o coração que Deus coloca, que quando Deus fez a proposta para Moisés ia matar todo mundo e você ia fazer uma nova geração. Não. Deus já sabia que o coração de Moisés era o coração de Deus que tinha colocado nele. Não, Senhor, o povo vai dizer do Senhor, faz isso não. Se fosse o ser humano que tivesse o poder para destruir todo ser humano, já tinha acabado esse mundo aqui várias vezes.
O maluco inventa uma bomba atômica para destruir as outras nações e tantas coisas. Mas Deus, irmãos, é tão longânimo, tão misericordioso, tão bondoso, que Ele estende essa habilidade para todo ser humano, mesmo irreverente, profano, dando oportunidade. Mas o dia que a igreja for arrebatada, o dia que Deus vai reger agora, depois do milênio, depois de implantar o milênio, porque depois do arrebatamento, 7 anos da grande tribulação, aí será implantado agora o milênio. Foi arrebatada a igreja, 7 anos de grande tribulação, agora a implantação do milênio, a igreja reinando com Cristo 1000 anos. Vamos agora entrar nessa parte. A igreja foi arrebatada, está no corpo glorificado. Aqui tem um povo que aceitou mensagem do evangelho dos judeus, e aqui se marcaram pela bênção. Agora a igreja vai reger esse povo, vai conduzir esse povo com vara de ferro. É desse jeito, não tem negócio. É Deus que mandou. A ordem é de Deus. Agora imagine esse povo que gosta de arrumar jeitinho para tudo. Como é que vai ficar? Vamos ver aqui. A interpretação mais comum que se vê nesse texto é o seguinte: nos versos 17 e 19, o profeta menciona o estado eterno. Vamos ver aqui, capítulo 65, que eu lembro da nossa introdução aqui. 17 ao 19. Diz aqui: porque eis que eu crio novos céus, e eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Essa interpretação aqui do próprio Isaías, quer dizer, olha, você vai se lembrar do pecado, você vai se lembrar do que aconteceu, porque diz aqui, ó, não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então você vai ter lembrança do que desse mundo. Existe uma interpretação desse, ó, lá você vai lembrar, você vai conhecer, você... Irmãos, lembrar de coisa ruim é sofrer 2 vezes. Lembra das coisas boas, né? Você acha que Deus vai fazer você lembrar de tudo que você passou nesse mundo aqui? Se você está num outro estado, numa outra vida, para que ele vai se lembrar? Ah, mas eu queria conhecer fulano, ciclano. Tá bom. Então, creia na ideologia dispensacionalista que diz que vai chegar, vou conhecer. Até o louvor, né? Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei. Irmãos, se a gente for ver mesmo, eu tenho algumas perguntas a fazer para o Lucas. Lucas, por que você escreveu isso? Quero saber, porque eu não entendi até hoje. Mas eu tenho certeza que você não vai ter essa lembrança. Você não vai ter lembrança dessas coisas para você questionar. Porque o ser humano é gente de indagação de questionamento, né? Por quê? Por que com o chapéu, seu chapéu, tudo separado, e começa os porquês, né? Nem criancinha. Por quê? Por quê? Não é assim não. Então você não vai ter lembrança das coisas ruins. Bom, veja, verso 18: mas vós rogareis, exultareis perpetuamente o que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. Eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro e voz de clamor. Pois Apocalipse lá. Você não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, Deus vai tirar seus olhos da lágrima e assim por diante. Então, porém, nos versos 20 a 25, voltando para a revista, são uma menção do milênio. Suas características incluem a transformação de Jerusalém, que deixará de ser um peso para ser uma alegria. Haverá longevidade, paz e segurança. Será removida a inimizade da natureza. A longevidade será restaurada para a morte do último, mas a morte, o último inimigo, de Coríntios capítulo 15, verso 26, não será destruída até a rebelião de Satanás no final dos 1000 anos. Então no milênio vai ter morte? Vai das pessoas que passaram no milênio no corpo do pecado, no corpo da carne ainda. Os judeus, 144 mil judeus, e os que aceitaram a pregação do evangelho judeu, e os que não se marcaram pela bênção. Vai ter morte para eles. A morte vai deixar de existir
depois do julgamento do trono branco. O que é o julgamento do trono branco? Depois dos 1000 anos, literalmente, a igreja reinando com Cristo aqui na terra, porque para implantar o milênio, Deus vai pegar Satanás e vai amarrar Satanás, vai deixar ele preso, ele vai ficar preso. Depois, para existir paz, segurança, alegria, todo esse mundo, a restauração da criação de Deus. Depois dos 1000 anos, que o povo viu tudo isso, Deus vai dar uma oportunidade ainda. O Satanás vai ser solto, e a Bíblia fala que ele vai seduzir uma multidão como a areia da praia. O povo que viveu 1000 anos, viu a igreja reinar com Cristo, desfrutou de todas as bênçãos, vão ser seduzidas pelo pecado de Satanás e vão seguir a ele, e vai investir agora contra os salvos que existiram aqui nesse mundo, não a igreja que está no corpo glorificado, que eles não podem atingir a igreja, mas que aceitou a pregação e viveu conforme a palavra de Deus, exigida por Deus. Olha só, agora Satanás vai ser solto depois dos 1000 anos. Por quê? Deus vai agora inaugurar o Tartarão Geena, porque esse inferno que existe hoje vai ser lançado no inferno eterno. No inferno eterno, que vai ser inaugurado por Satanás, pela besta, nosso profeta, anticristo, e todos aqueles que se marcaram pela besta e que não aceitaram o Evangelho de Cristo, desde Adão até o final dessa época aqui. O julgamento do trono branco, então, o que aconteceu aqui? Vai ser aonde vai ser lançado o espírito de morte. Porque no milênio haverá morte para as pessoas que estão no estado da carne, corpo humano, não a igreja no corpo glorificado. É por isso que a igreja é diferenciada. A igreja é um organismo vivo, imaculado para Deus. É diferente. É diferente. A igreja está vamos dizer assim, uma outra dimensão. As pessoas que passarem da grande tribulação vão estar no corpo do pecado ainda. Então o pecado vai ser jogado no lago de fogo, lá no Tartarão, no Geena, que é onde vão sofrer as maldições eternas, onde Jesus falou que o bicho corrói, come, o fogo queima e salga, e tem sofrimento e dor. Lá está lá em Marcos, está lá em Mateus, você encontra esses na Bíblia Sagrada. Quem mais falou em inferno foi Jesus. E se Jesus falou, então existe, então vai acontecer. Então agora nós vamos ver aqui: a longevidade será restaurada, mas a morte é o último inimigo. Em Coríntios capítulo 15, 26, não será destruída até a rebelião de Satanás no final dos 1000 anos. Quando você pega essa questão de Satanás se rebelar contra Deus, essa investida aqui vai ser uma investida tremenda. Ele vai investir, e isso aqui, como alguns teólogos do século XVI e XVII, os puritanos, e você vai encontrar a investida do capeta contra a igreja. De que maneira o capeta tentou acabar com a igreja reformada? Com a perseguição, colocando aqueles homens lá em prisão, lá em calabouço, morrendo tuberculoso e tantas outras coisas. Porque sabia que os mártires, quanto mais matava lá na arena, lá, mais cristão existia. Então tentava calar a igreja, os grandes pensadores da época. Satanás sabe que isso não adianta, então ele vai investir literalmente com o seu exército para destruir o ser humano, para matar o ser humano e levar o ser humano ao estado de falência eterna. O versículo 20 do capítulo 65 diz aqui, ó: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não morra, que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Porque o jovem morrerá de 100 anos, uma criancinha morreu, quando não tinha 100 anos. Hoje, o camarada com 60 anos já está, né? 70 então, né, Valdemir? 80, mas já 100 anos, uma criancinha com 100 anos. Deus não criou o homem para morrer. O que trouxe morte foi o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus não criou o homem para morrer.
A morte é uma consequência do pecado. Então veja bem aqui, olha, uma criancinha com 100 anos, versículo 20 do capítulo 65 de Isaías. Então, verso 20, a existência de morte, do pecado no milênio. Muitos intérpretes dizem que o texto não deve ser compreendido literalmente, mas deve ser visto como uma linguagem figurada que tinha o objetivo de descrever o estado de intensa felicidade, pensando de uma vida muito longa, como os patriarcas. 100 anos é sinal de juventude na vida vindoura. Essa questão de interpretação, quando você estuda hermenêutica, a primeira interpretação é a literal. Depois é a simbólica, a figurada, tantas outras ferramentas que você tem na literatura. Mas a primeira interpretação é literal. Eu creio que aqui que é literal que o profeta está profetizando. Não é simbólica, porque quem usa muito simbolismo de questão são os amilenistas. Nós somos pré-milenistas futuristas. Nós cremos que a interpretação aqui é literal, vai acontecer realmente. Contudo, veja bem, os intérpretes, eles interpretam de maneira diferente. Diz respeito à eternidade com o milênio. Há intérpretes que pensam que a profecia do capítulo 66, 17, 25 diz respeito à eternidade e não ao milênio. Também existe outra teoria. Olha, a questão aqui não é o milênio, a questão aqui é a eternidade. Com imagens terrenas, o profeta está tentando ajudar a sua geração a entender as bênçãos da vida eterna. Explica o verso 20, onde o profeta menciona a morte e o pecado como exemplos apenas hipotéticos, mas na verdade irreais. Isso porque em Isaías 25:8 o profeta diz que a morte será tragada para sempre. Se aqui está falando da eternidade, então como vai morrer o jovem com 100 anos? Se na eternidade não vai ter morte, certo? Então vai por essa teoria. Então isso é para o milênio mesmo, o profeta profetizou. Não é para a eternidade. Está na lição aí. Olha só. Isso porque em Isaías 25:8 o profeta diz que aqui morte será tragada para sempre. Em 60:21, em uma passagem sobre a glória do Novo Jerusalém, o Senhor diz: todos os teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos por mim plantado. Obra das minhas mãos para que eu seja glorificado. Os versículos 21 e 25 mostram que as bênçãos decorrentes da aliança com Deus são plenamente restauradas ao seu povo. Que povo é esse? O povo de Deus. Não só apenas os judeus, mas todo o povo de Deus. A igreja é composta de todas as nações. Deus não criou o judeu apenas. O judeu foi escolhido por Deus, através de Abraão, para gerar uma nação penitente. Só que Deus sabia que não ia dar certo? Sabia. Surgiu muita gente boa? Surgiu. Sempre existiu o remanescente. Vem lá, você vai ver lá. O remanescente sempre existiu. Mas não existiu uma nação como você encontra lá em 19 de Êxodo. Deus falou: e sereis para mim nação santa, sacerdócio real. Quando Deus escreveu a lei para Israel, só que Israel não se tornou uma nação santa, pelo contrário. Quando Deus exigiu de Israel assim: olha, vocês vão herdar as nações, mas vocês veem o que estão fazendo, vocês não podem fazer. Fizeram pior que as nações. Fizeram pior que as nações. Então, Deus tem que instituir agora o milênio para mostrar para as pessoas que Ele criou tudo justo, tudo bom, mas o povo não entendeu o plano eterno de Deus. Isaías 66, verso 13, diz aqui: como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Vamos ver que o autor da lição diz aqui: em Jerusalém vós sereis consolados. Para finalizar esse estudo, leia Isaías 66, do 10 ao 24, que é um texto longo. Fala sobre Jerusalém, quando você vai se alegrar, você vai se encher de alegria, você que planteou, você que passou por necessidade, você que teve necessidade de várias coisas.
você agora vê rios que transbordam, e você vai ter o consolo de Deus. Nessa passagem encontramos uma profecia que faz referência tanto ao milênio quanto ao estado eterno. Versículo 10 a 14 chama atenção para a paz e a alegria que reinarão na luz da lei. Então essa profecia é dupla. É normal na Bíblia Sagrada você encontrar na profecia duplo cumprimento. Você encontra, às vezes, na profecia que se cumpre uma parte. Por exemplo, o Pentecoste, profetizado por Joel. Parte se cumpriu tipo Pentecoste. Línguas de fogos distribuídas aos cristãos, o Espírito Santo derramado. Mas a segunda parte vai se cumprir na grande tribulação. Sinais dos céus e na terra. Joel profetizou. Vamos ver aqui que a gente encontra em Atos capítulo 2. Quando Pedro fala aqui, isso que profetizou o profeta Joel. Vamos ver aqui. Capítulo 2, a partir do versículo 14. Pedro, porém, pôs-se em pé com os 11, levantou a voz, diz: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, Jesus notório que escutar as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira de 9 horas da manhã do Deus. Não, deixa não. Mas isso que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Isso aqui se cumpriu, está se cumprindo. Mas no versículo 19 não se cumpriu, vai se cumprir na grande tribulação. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. A profecia com duplo cumprimento é normal na Bíblia Sagrada. O difícil é entender. Vocês entenderam, irmãos? A primeira parte se cumpriu. Deus derramou o Espírito, existe Espírito de profecia, as pessoas profetizam, as pessoas recebem o Espírito Santo. Mas esses sinais que vão acontecer é na grande tribulação, que vai acontecer depois da arrebatamento da igreja para se implantar o milênio. Por essa questão de duplo cumprimento nas profecias, é que existe tantas coisas que acontecem nesse mundo evangélico. Se marcou a vida de Jesus, se falou tanta coisa que não deveria ser falada, e se fez tanta coisa que deveria ser feita, por se entender realmente o plano eterno de Deus. Vamos caminhando aqui. Na sequência do verso 15 e 17, é uma nova descrição do julgamento divino, que é universal. A especial ao destino dos apóstolos, o julgamento é seguido pela manifestação da glória do Senhor a todas as nações. O capítulo se encerra mostrando que os adoradores prestarão um culto perpétuo ao Senhor, enquanto os ímpios sofrerão o castigo eterno. Quando a gente olha, irmãos, essa questão dos justos participando da vida eterna, em gozo, alegria, e o sofrimento das pessoas que não se arrependerem, que serão jogadas lá no inferno eterno, dá-se a impressão que a gente faz um pré-julgamento. Mas não é um pré-julgamento, é uma verdade que tem que ser dita. Para a pessoa cair na consciência dela que o inferno é real. Hoje as pessoas têm toda a liberdade para fazer o que quer. Uma pessoa fala assim: ah, Deus não sabia que eu ia fazer? Sabia. Não, minha ciência é. E por que Deus deixou? Porque você tem liberdade de fazer o que você quer. Hoje nós temos liberdade de escolher o que nós quisermos.
Mas depois do arrebatamento da igreja, vai ser de acordo com o querer de Deus. Não é mais fácil. Eu não tenho mais liberdade de fazer o que eu quero. Hoje eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Eu aceito a pregação do Evangelho, não aceito aqui, tanto faz. Agora, depois do arrebatamento da igreja, que a igreja foi arrebatada, aí, meu irmão, aí Deus vai começar a tratar a criação dele de uma maneira diferente, o ser humano. O resto da criação sofre pela culpa do ser humano. Então, quando a gente olha essa questão aqui, os ímpios sofrendo, pastor, não fala isso não, você está julgando as pessoas. Não, eu não estou julgando não. Eu estou dizendo que é verdade, é o que a Bíblia diz sobre isso. As pessoas têm pé na realidade. Olha só, como diz aqui o autor aqui da lição, vamos ver aqui, a partir do versículo 18, do capítulo 66, diz assim, ó: porque conheço as tuas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória, e porém entre eles o sinal. O que deles escaparem, enviarei às nações: a Tarsis, a Pul, a Lud, flecheiros a Tubal e Javã, até as ilhas mais longe que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos entre os povos das nações por presente ao Senhor, sobre cavalos, carros, liteiras, sobre mulas, carruagem, dromedários, ao meu monte santo Jerusalém, do Senhor, como quando Israel traz a sua oferta e os vasos limpos da casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas do Senhor, porque como os céus novos, verso 22 do capítulo 66 de Isaías, como os céus novos e a nova terra nova, que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, desde o sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Vão ter oportunidade no milênio. Não aceitou a pregação do Evangelho, não quis decidir por Cristo, vai ter oportunidade no milênio de aceitar Jesus, vai ter oportunidade na grande tribulação. Se não aceitar na grande tribulação, vai ter oportunidade no milênio, que as pessoas vão passar por milênio que foram salvos por Cristo. Quem não for salvo na grande tribulação vai ser castigado por Deus. Quem for salvo, tem mais uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui, a questão da ressurreição. No arrebatamento da igreja, quando a Bíblia fala, bem-aventurados os santos que têm parte da primeira ressurreição, a primeira ressurreição é para os salvos, quem for salvo. Quem vai para o inferno, Jesus não vai tirar do inferno, vai ficar nesse inferno e vai ser jogado dentro do inferno eterno. A primeira ressurreição é para a igreja, para o corpo glorificado. A segunda ressurreição é para a condenação, é para ser colocado diante do trono branco, para ser destinado a seta indicando para lá, são o vosso lugar para o lago de fogo. Certo? Então vai ser duas ressurreições, a primeira para a igreja e a segunda para a condenação eterna. Quando a gente olha essa questão aqui, o capítulo se encerra mostrando que adoradores prestarão culto perpétuo ao Senhor, enquanto os serão castigados eternos. Nós cristãos, a Bíblia fala em Apocalipse que os seus servos servirão. Nós vamos cultuar a Deus servindo a Deus. Irmãos, essa questão de servir a Deus, eu estou servindo a Deus na igreja tal. Hoje nós somos servidos por Deus, porque Jesus falou assim: eu não vim para ser servido, mas sim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Hoje nós somos servidos por Deus, nós servimos a Deus. Que serviço nós prestamos a Deus? O nosso culto praticamente é uma obrigação nossa. Nós não servimos a Deus, o nosso culto é uma obrigação nossa. Agora na eternidade nós vamos fazer isso com gozo, com alegria, buscarmos eternamente com o Senhor, sem dor, sem acordo, sem atrito, sem coluna, sem endeusiado, sem nada, o corpo glorificado, lá louvando e adorando o Senhor pela salvação. E quantas pessoas que não desfrutaram da salvação, mas
E quando você pega essa questão aqui, irmãos, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 42. Marcos, capítulo 9, a partir do verso 42. Olha o que Jesus fala sobre a questão da eternidade. E por que escandalizaram desses pequeninos que creem em mim? Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado ao mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Quem está falando aqui? Jesus, irmão. É Jesus que está falando. Verso 45. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrar posto na vida do que tendo dois pés ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Verso 47. Se o teu olho, primeiro começa com a questão do escândalo. Se eu fizer um escândalo para alguém, talvez se desviar, ai de mim. Segundo, com os meus membros. Se eu tenho um membro que me faz, eu tenho que pedir para Deus cortar esse membro para que eu não venha pecar. Começa com a mão, depois com o pé, e agora o terceiro membro, meu olho. Verso 47. Se o teu olho escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho, do que ter os dois ser lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Agora o difícil, verso 49. Porque cada um será julgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se os seus tornais insulso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. A questão da coletividade, o relacionamento da igreja de Deus, é uma ética instituída por Jesus, que é a obrigação de vivermos diferenciados desse mundo. A ética da moral religiosa está abandonada, irmãos. As pessoas estão preocupadas com isso. Mas se eu tenho alguma coisa em mim, que faz com que eu peque contra Deus, eu tenho que pedir para Deus: Senhor, me ajuda a eliminar isso de mim. Melhor eu entrar no reino de Deus sem faltando um pé, do que eu com os dois no inferno. Melhor eu atuar com a coisa que eu amo, do que eu ir para o inferno. As pessoas não veem isso. Infelizmente, estamos numa época difícil, onde as pessoas gostam de fazer as coisas erradas e até aplaudem, né? Até aplaudem. Concluindo, irmãos, a grande esperança do povo de Deus está no triunfo final do Senhor. O arrebatamento da igreja, a implantação do milênio e a vida eterna é o triunfo de Deus sobre todo o mal e sobre toda a apostasia da sua criação. O ser humano se tornou rebelde para com Deus através do pecado, mas o Deus de amor, de misericórdia e bondade trabalhou eternamente para cuidar da sua criação. E agora nós vemos aqui que o Deus vai triunfar sobre tudo isso. Chegará um dia em que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aguardamos ansiosamente a manifestação do Filho do Homem em poder e glória, perante o qual todo joelho se dobrará, pois Filipenses 2:10. Quem vai se dobrar? Aquele que se dobra hoje. A igreja está no corpo glorificado, mas as pessoas que não se dobram hoje durante o Senhor, um dia vai ter que se dobrar na mar. Por isso, irmãos, nós temos que aproveitar a época da graça, a época da bonança, a época em que vivemos, irmãos, uma época em que Deus nos dá toda oportunidade. Pecou, pede perdão, Deus perdoa. Quer que Deus age na tua vida de uma maneira diferenciada? Deus age, só você pedir, Ele age. Agora a questão, irmãos, é sempre aquela que Jesus falou: vais e não peques mais. A partir do momento que a Bíblia, o apóstolo João diz que
E Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo no capítulo 6 fala que o pecado não tem domínio sobre a pessoa. Não tem mesmo. Porque se o pecado dominar o meu ser, é porque o Espírito Santo não reina. E João fala que a pessoa que é dominada pelo pecado é escrava do pecado. O apóstolo João diz isso, o apóstolo Pedro também diz sobre isso. Então existem pessoas escravizadas pelo pecado, pelo seu próprio corpo. A culpa não é de Deus, a culpa está em mim. Eu quero que Deus age em meu favor. Eu não consigo largar de fumar. Eu fumo irmãos. Quantas pessoas largam de fumar? É só vir uma doença pronto, né? Aí o médico chama assim, ó, você para ou você morre. Continua ou morre. Para de beber. Não consigo parar de beber. Consegue sim, é só ter vontade de pedir para Deus que Deus ajude. E Deus vai nos ajudar a estarmos preparados para o grande e glorioso dia do Senhor. Pode ser hoje? Pode ser, irmão. Nós sabemos o dia do Senhor. Pode ser amanhã? Pode, irmãos. Eu não sei, irmãos. Uma coisa que ninguém sabe é o dia da vinda de Jesus. Mas uma coisa sabemos: Ele virá. Breve Jesus voltará. Como diz o louvor: breve virá, breve virá, breve Jesus voltará.